até nós para receber a tua palavra. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Estamos aqui na casa do Senhor mais uma vez para falar daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Afinal de contas, somos igreja do Senhor. Amém? O irmão e a irmã são igreja do Senhor. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu creio assim também. Mas eu quero pensar nessa noite com vocês sobre a igreja que agrada ao Senhor. A igreja, como diriam muitos por aí, a igreja dos sonhos do Senhor. Qual é a igreja que Jesus deseja? Qual é o tipo de igreja que enche o coração do Senhor de alegria? Qual é o tipo de igreja que verdadeiramente representa o nome do Senhor nesse mundo? Veja bem, aqui não vai uma crítica nem à nossa igreja, nem a nenhuma outra igreja sobre a face da terra. Vamos, ao contrário, apontar de acordo com a Bíblia aquilo que nós podemos extrair que foi ensinado pelo Senhor. E aí, meus irmãos, o que nós fazemos então com isso? Nós pegamos aquilo que o Senhor deu e comparamos o parâmetro trazido pelo Senhor para a igreja que Ele sonha, a igreja que Ele gosta, a igreja que Ele pretende que nós sejamos. E então nós vamos ter que fazer um exercício pessoal de dizer: eu preciso me ajustar com isso. E também coletivo, de dizermos: a nossa igreja está indo positivamente nessa direção em relação a tais coisas, mas nós estamos avançando muito pouco em relação a outras coisas. Porque veja, não existe igreja perfeita. Toda igreja sobre a face da terra hoje, ela tem os seus pontos positivos e, infelizmente, os seus pontos fracos também. Então é preciso que a gente se alegre em Deus pelos pontos positivos. Deus seja louvado por aquilo que fazemos bem, por aquilo que temos buscado servir ao Senhor na nossa vida pessoal e na nossa vida coletiva como igreja. Mas é preciso também, é urgente, que nós possamos olhar para aquelas coisas nas quais temos falhado e não caiamos no cinismo de dizer: mas isso é assim mesmo, eu não sou melhor que ninguém, a minha igreja não é melhor que a igreja de ninguém, a outra faz pior. Não. Nosso problema não é olhar para o outro e dizer o que o outro faz de ruim, faz pior do que eu faço, para dizer: o meu ruim não é tão ruim quanto o do outro, muito pelo contrário. O meu ruim precisa ser tornado bom, precisa ser aperfeiçoado para alegrar o meu Senhor. Os irmãos creem nisso? Portanto, nós vamos fazer uma pequena série de mensagens nesses próximos cultos da noite, usando o parâmetro que o Senhor deu, o parâmetro que Ele nos dá para a igreja que Ele gosta, o tipo de igreja que Ele deseja. E para tal nós vamos começar lá em Apocalipse, no capítulo 2. Em Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, nós vamos encontrar o Senhor Jesus mandando João escrever 7 cartas. Ele vai escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E daquelas 7 cartas, 2 só vão receber louros, só vão receber elogios. No caso, Filadélfia vai ser elogiada, e Esmirna também vai ser elogiada.
Mas as outras 5 igrejas, começando pela primeira, que vai ser Éfeso, que nós vamos ler hoje, elas têm aí um mix. Você vai encontrar o Senhor Jesus elogiando, mas também vai encontrar nessas igrejas coisas que vão precisar melhorar, que precisam ser trabalhadas. Mas o Senhor Jesus, ele não vem assim sobre a igreja e fala para todo mundo. Ele vai ao anjo, ele diz a João, escreve ao anjo, ao mensageiro da igreja, ao líder, ao pastor da igreja. E me vejo eu hoje aqui, na qualidade de pastor de uma igreja, querendo aqui conversar com os irmãos sobre aquilo que nós podemos melhorar, aquilo que o Senhor... Cassiano, se você tirar um pouco do agudo, esse apito para. Tira do agudo que melhora para mim. Isso. Aí, já passou. Matou, vou pegar. Então veja, a igreja, ela pertence ao Senhor Jesus. E, portanto, a igreja tem que refletir o desejo dele, porque afinal foi ele que deu a sua vida pela sua igreja. Vamos abrir então nossas Bíblias e vamos ver o que temos a aprender com a carta à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, estou usando a NVT, tá, Otamara? No capítulo 2, a partir do verso 1. O Senhor diz assim a João: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é uma mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Para que não fique voando, para que você não fique em dúvida sobre do que ele está falando, porque ele está dizendo das 7 estrelas, ele quer dizer que são os líderes dessas 7 igrejas. E o candelabro representa as próprias 7 igrejas. Então ele está dizendo aqui, ele está falando aqui, é o líder da igreja, o dono da igreja, a todas as igrejas e a todos os pastores. Então nós devemos prestar bastante atenção no que ele vai dizer. Verso 2: sei de tudo que você faz. Na sua versão aí, provavelmente você vai ter uma versão que não é a NVT, na versão mais tradicional vai dizer: conheço as tuas obras. Está assim na tua, Júlio? Conheço as tuas obras. Olha, sei ou conheço é a mesma coisa, ou seja, não dá para esconder nada do Senhor. Ele tudo conhece, daquilo que fazemos, daquilo que manifestamos exteriormente e daquilo que está na nossa mente e no nosso coração também. Os olhos dele estão sobre a terra e ele está analisando o nosso caminho. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança. Veja como o Senhor é maravilhoso. Ele já entra elogiando e dizendo o que ele vê de bom. Vejo trabalho árduo, vejo perseverança. E falávamos de manhã um pouco sobre a questão da perseverança, que devemos perseverar inclusive quando a própria palavra nos machuca, a própria palavra nos fere, mas quando ela nos fere é para curar, é para tirar o pecado. É como quando a gente tem uma ferida purulenta e é preciso tirar aquele pus, dói, mas é para cura, é para o bem. A palavra, quando ela faz isso conosco, nós precisamos nos submeter a ela e perseverar, mesmo que ela nos fira. Ele está dizendo que essa igreja perseverava, trabalhava duro e perseverava. E sei que não tolera os perversos. Olha que coisa boa, uma igreja boa. Quem não quer fazer parte de uma igreja assim? Que não tolera gente malvada, gente perversa, que trabalha duro pelo Senhor, né? E que persevera. Examinou as pretensões, continua dizendo o que a igreja fez. A igreja examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos.
além de tudo, é uma igreja que tem discernimento espiritual para perceber quem é um falso apóstolo que prega algo que está completamente fora da palavra e quem não é. Até aqui você queria fazer parte da igreja de Éfeso? Eu queria. Até aqui vai muito bem. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Eu queria fazer parte de uma igreja que recebesse esse elogio, uma igreja que sofre pelo nome do Senhor. Que coisa boa. Mas aí entra a conjunção adversativa, né? Na sua Bíblia pode dizer mais, na Bíblia que diz contudo. Contudo, tem umas coisinhas para falar. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Na tua versão vai dizer: tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a teu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, e agora, primeiro ele elogia, depois ele dá uma advertência sobre o que precisa ser mudado, e ele vai encerrar com uma promessa que vai nos induzir a consertar, a receber essa promessa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Fala conosco, Senhor, nos alimenta. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro. Amém. Meus irmãos, que igreja boa! Uma igreja que persevera, uma igreja que guarda a doutrina a tal ponto de saber discernir quem prega a verdade e quem está pregando mentira, se fazendo de verdadeiro, mas na verdade pregando aquilo que não agrada ao Senhor. Que igreja que tem discernimento nas coisas. Uma igreja operosa, trabalhadora, que diz assim: vamos fazer a noite de caldos, vamos fazer a noite dos caldos. A igreja que você fala assim: vamos fazer o evangelismo ali no sinal, vamos lá fazer o evangelismo no sinal, vamos trabalhar para Jesus, vamos trabalhar para Jesus, vamos fazer vigília de oração, vamos fazer vigília de oração. Opa! Que beleza! Todo mundo queria que toda igreja fosse assim. E talvez a gente seja tentado a achar que isso é suficiente. Mas pelo que vimos aqui, até nas nossas vitórias, até naquilo que somos fortes, até naquilo que fazemos bem para o Senhor, infelizmente as nossas motivações podem estar deixando a desejar. Era um grupo de crentes zelosos, tradicionais, fiéis, que não se desviaram da palavra em momento algum, que não negaram o nome do Senhor em momento algum, que não fugiram da doutrina. Ao contrário, zelavam pela doutrina de tal forma que não entrava ali um falso profeta, um falso apóstolo. Isso é bom, isso é ótimo, isso é desejável. Eu gostaria que todos nós fôssemos assim. Porém, o adversativo me preocupa, porque vemos pela carta que o Senhor escreve, ou manda João escrever à igreja de Éfeso, que é possível fazer tudo direitinho, tudo certinho, tudo dentro da mais correta doutrina, tudo dentro da melhor organização, sem, porém,
que haja uma base importante, que é o amor. Eu não gostaria, sinceramente, trazendo para a minha vida pessoal, eu não gostaria de sentar um dia com a Letícia e a Letícia dizer para mim assim: olha, eu não tenho queixa de você é um bom marido, você me acompanha, você lava a louça, você cuida da minha filha, você faz as coisas certinhas, mas eu sinto que você não me ama mais. Já pensou, já se colocou nesse lugar? Dizer assim: você está fazendo tudo de bom para mim, anda comigo, me acompanha, é meu companheiro, minha companheira, mas você não me ama mais. E aí? Porque esse aqui é o quadro que nós estamos, exatamente esse é o quadro que estamos encontrando. É como se fosse aqui um corpo que se move, mas que não tem alma. Estamos diante de uma igreja trabalhando para o Senhor, mas o coração dela não está nele. E como ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. É um corpo sem alma. É praticamente um zumbi, andando, porém, não tem uma alma nenhuma. É preocupante. Infelizmente, há por aí igrejas nesse sentido. Há igrejas assim, que fazem o que tem que fazer, que as pessoas vão, batem o ponto gospel lá na igreja, assistem o culto e tal, do mesmo jeito que entrou, vai sair. Não muda o seu pensamento, não muda o seu jeito de dizer, a palavra não entra no coração e não frutifica. Porque a boa terra do coração precisa ser adubada com o mais perfeito amor. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13? Agora, pois, permanece a fé. Essa igreja tinha fé. A esperança. Essa igreja tinha esperança. E o amor. E ele completa para dizer qual deles é o maior? O amor. Temos um hino lindo do nosso autor cristão que vai dizer que o amor é o que? É o adorno, é o enfeite dessa fé. Estávamos aqui então e cantávamos ainda agora uma música que falava sobre aquele encontro do Senhor com aquela mulher samaritana à beira do poço. E nesse hino que cantávamos, falávamos exatamente disso, né? Que ela queria aquela água para beber, para não ter mais sede. E nos encontramos aqui diante de uma igreja do Senhor que não percebia a sua sede. Ou melhor, que aparentemente, pelo que se vê, não tinha mais sede pelo Senhor. Estava satisfeita com o que tinha. Mas não amava ao Senhor. Então veja, o esqueleto estava armado em volta dela. A carapaça mostrava, ali está uma igreja, mas o interior estava seco. Ali não havia um coração pulsando, batendo e fazendo aquelas coisas pelo Senhor por amor. E quantas vezes nós vimos isso acontecer no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, por diversas ocasiões, o Senhor vai dizer, e inclusive vai mandar o seu povo para o cativeiro, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, exatamente por esse tipo de coisa. Iam para o centro de adoração, ofereciam, como já falei várias vezes aqui, Malaquias, ofereciam lá diante do altar do Senhor o que tinham que oferecer. Bom, tem que oferecer uma oferta ao Senhor, eu vou oferecer. Mas não oferecia de coração.
E quando a coisa não vem de um coração, mas vem simplesmente do fazer por fazer, eles ofereciam um animal coxo, manco, cego, roubado. Não queriam agradar ao Senhor. Queriam simplesmente cumprir uma tabela religiosa. E a igreja de Éfeso estava tomando esse caminho. Eu sei que hoje essa não é a realidade aqui da nossa igreja, graças a Deus por isso. Temos muita gente aqui que ama o Senhor. E eu quero, meus irmãos, exatamente hoje dizer para vocês aqui: vamos segurar isso com as nossas mãos. Segura o amor que você tem, retém o que você tem de amor pelo Senhor. E se alguém tem sentido aquela freguesia espiritual se avizinhando do seu coração, aproveita essa palavra de hoje e preste atenção no que o Senhor está dizendo. Preste atenção no que Ele está dizendo. Volta a praticar as primeiras obras. O que é que você fazia lá no começo, quando você se converteu, quando você amava o Senhor? Ah, pastor, eu falava de Jesus para todo mundo, para o motorista, para o trocador, para quem passasse na minha frente. A pessoa chegou para mim e falou qualquer coisa: opa, Jesus te ama. Essas eram as tuas obras naquele tempo? Era. Volta a praticar as tuas primeiras obras. Foi isso que o Senhor falou. Volta a praticar. Como quem diz, a falta de prática não das coisas exteriores, não da religião e da religiosidade, porque isso eles praticavam, mas a falta de prática do amor levou esse amor a se esfriar. Portanto, pratica o amor, pratica o amor ao Senhor da maneira que você praticava lá atrás. Pede perdão ao Senhor. Ele ainda vai dizer uma outra coisa aqui para essa igreja que nós lemos. Ele ainda tem uma coisa a teu favor. Tem também a teu favor o seguinte: que você não gosta, você despreza a obra dos nicolaítas, que eu também odeio, diz o Senhor. E o que são os nicolaítas, meus irmãos? Irmão Gilson, fecha essa porta aí para falar dos nicolaítas, por favor. Infelizmente, meus irmãos, temos visto hoje na igreja evangélica nicolaítas e mais nicolaítas crescendo e se espraiando, e muitos vão atrás deles. O que é nicolaíta? Os nicolaítas são os seguidores de uma doutrina que queria dominar, são os dominadores da igreja. Nicolaíta vem de, sabe essa palavra, o tênis que a gente usa, Nike? Na verdade, aquela palavra não é Nike, é Nike, que é o grego para o nome de uma deusa, Nice, a deusa da vitória. Ou, então, essa palavra significa vitória, pois aqueles que querem ser vitoriosos sobre a igreja de Deus. Tem muita gente aí hoje querendo ser nicolaíta. Não, eu já não sou mais pastor, agora eu sou apóstolo, eu tenho autoridade sobre a tua vida, você está debaixo da minha cobertura espiritual. Nicolaísmo. Você sabe com quem você está falando, você não toca no ungido. Nicolaísmo. Eu sou um diácono nessa igreja, eu tenho 40 anos de igreja. Nicolaíta. Dando carteirada gospel por aí. Você não sabe o que você está falando, não? Nicolaíta. O Senhor odeia os que querem dominar o povo dele, os que querem se prevalecer de cargo na igreja para serem dominadores sobre o povo do Senhor. Eu sou bispo, apóstolo, semideus, qualquer coisa assim, e você tem que me respeitar e tem que me pagar, porque para eles, tem uma turma aí agora que se diz apóstolo, e diz que você não basta dar o dízimo, não. Você tem que ofertar, dizimar e ainda tem que dar 3% para eles. O nome disso aí eles dizem que é primícia, nicolaísmo, roubando o dinheiro
dinheiro do povo, colocando no próprio bolso. O Senhor diz: eu odeio a obra de tua lei. Então, qual era o desafio aqui para a igreja de Éfeso? O desafio para a igreja de Éfeso ficou muito claro. Mantenham o que vocês estão fazendo de bom. Sigam a correta doutrina. Continuem observando quem está querendo dominar a igreja do Senhor e os afastem. Comecem realmente, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, olhando quem é apóstolo do Senhor e quem não é, e afastem esses falsos apóstolos. Mas, queridos, essas coisas são boas, agradáveis ao Senhor. Porém, sem o coração batendo, sem o coração pulsando, sem o coração na coisa, vocês vão virar também meramente religiosos. Vocês não vão ser uma igreja do Senhor sem o Senhor no coração da igreja. Portanto, a ordem do Senhor: observa o que está no teu coração. O amor do Senhor está no teu coração. Se você sente que ama o Senhor como sempre amou, e o teu amor tem crescido, Deus seja louvado por isso. Mas, se aquela friezinha está tomando conta, se você vai pela igreja só pelo impulso, ou empurrado, de repente, por alguém, pela esposa, pelo marido, pela mãe, pare e pensa: algo de errado não está certo. Eu preciso amar o Senhor. Aliás, esse é o primeiro mandamento. Eles estavam falando, inclusive, isso no primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ah, meus irmãos, sem amor não dá. Mas graças a Deus que o Senhor deixou esse alerta para a igreja de Éfeso e para nós, para que nós saibamos que podemos continuar fazendo as coisas boas que fazemos, e precisamos voltar ao primeiro amor, voltando a praticar as primeiras obras, confessando a Ele o nosso desamor, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos reacenda a chama do amor, porque o Senhor Jesus estava dito sobre ele lá no profeta Isaías: ele, quando vier, não trilhará, não quebrará, não esmiuçará a cana quebrada, e nem apagará o mormão funebre. Está fumegando? Tem ainda ali alguma brasinha muito fraca? Ele não vai apagar, muito pelo contrário, ele vem para acender. Seja uma noite, se há alguém entre nós aqui que tem o coração, que tem sentido aquela friezinha, se achegar, não deixe o fogo se apagar. Busque ao Senhor com intensidade, busque ao Senhor com lágrimas, busque ao Senhor em oração. Senhor, meu coração precisa estar contigo. Senão de nada adianta. Estou perdendo meu tempo, fazendo tudo com minhas mãos, sem que o meu coração esteja na cruz. Por fim, ele termina, como eu disse ao princípio, dando uma palavra de incentivo. Ele está nos incentivando a voltar ao primeiro amor, e o incentivo é o seguinte: ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele vai encerrar cada uma dessas cartas dando uma promessa: aquele que vencer receberá isso. Essa primeira igreja, a igreja de Éfeso, recebe essa palavra: aquele que vencer comerá do fruto da árvore da vida, ou seja, receberá a vida eterna. Como pode alguém que não tem o coração do Senhor receber a vida eterna? Não pode. É uma coisa ilógica. Por isso ele está dizendo: coloca o teu coração, ama o Senhor de todo o teu coração, para que você tenha a certeza de que você vai receber a vida eterna. Não é o trabalho na obra, não é
a verificação cara crachá da doutrina que vai te levar à vida eterna. Que vai te levar à vida eterna. É o amor que você tem pelo Senhor. Deixa fluir essa água. Deixa fluir esse amor. Acende a chama. Que isso seja verdade na tua vida pessoal e também na nossa vida como igreja do Senhor. Nós possamos levar para casa nessa noite, essa palavra sobre o primeiro amor. Amém? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra. Peço ao Senhor que o Senhor já vá nos preparando para as outras cartas que analisaremos. Que o Senhor vá falando e que o Senhor vá nutrindo os corações. Que o Senhor vá nos enchendo com o teu amor. Que o Senhor, meu Pai, nos chame, nos atraia para mais perto de Ti. Para errarmos menos, acertarmos mais. Para podermos então, Senhor Deus, com o nosso coração cheio de fogo, do verdadeiro fogo que vem do Senhor. Como diz o hino, viva no Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Que isso se cumpra nas nossas vidas, que isso se cumpra na nossa igreja, a começar em mim e também em cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, a quem oramos e de quem tanto dependemos. Amém. Vamos louvar ao Senhor.